Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral. Vamos então ler uma questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, certo? Empresas de teletransporte rodoviários equipam seus veículos com aparelhos chamados tacógrafo, capaz de produzir sobre um disco de papel o registro ininterrupto do movimento do veículo no decorrer de um dia. Analisando os registros da folha do tacógrafo, representada a seguir, correspondente ao período de um dia completo, a empresa pode avaliar que seu veículo percorreu este tempo em uma distância em quilômetros aproximadamente igual a... Aí aqui nós temos, né, o sistema, e o sistema no caso começa daqui, ele vem marcando 2 horas, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. E aqui, no caso, nós temos nesse outro eixo aqui, nós temos o quilômetro por hora, certo? Então, no caso, vamos fazer a primeiro ponto aí que nós temos que fazer é observar todas as variações que o veículo teve dentro do intervalo. Lembrando, né, vamos relembrar aqui a fórmula da equação da variação, né, é velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, se nós observarmos, ΔS é igual a V vezes ΔT, certo? Nós sabemos então aqui disso. Aqui nós temos a velocidade nesse ponto aqui e aqui no caso nessa rotatória aqui nesse círculo que vai fazendo aqui esse percurso que vai fazendo aqui de hora em hora, aí é o termo em hora. Então nós temos a variação do tempo e a velocidade. Com isso nós vamos conseguir determinar a variação do espaço. No caso, a gente vamos encontrar várias variações e ao final da questão iremos fazer a somatória dessas variações. Então vamos lá. O primeiro termo, no caso, que das 0 horas, né, até as 6 horas da manhã, que no caso foi o único momento em que o carro teve mudança de velocidade. Então, das 0 às 6 horas, nós tivemos uma velocidade igual a 0. Então, consequentemente, ΔS igual a 0, certo? Para esse termo aqui. Para o segundo termo, nós fomos de 6 horas para 7 horas. De 6 para 7 horas. Nós tivemos o quê? 1 hora, certo? O tempo foi igual a 1 hora. E a velocidade foi 20 km por hora. 20 km por hora. Sabendo então disso, vamos substituir na equação que está aqui abaixo. Então, logo ΔS vai ser igual à velocidade, que é 20, e o tempo que foi 1 hora. Então, ΔS1, que foi aqui o primeiro termo, né? Primeiro termo, a gente temos 20 quilômetros, certo? Aí agora nós vamos de 7 horas até 8, que ele teve outra variação de velocidade. De 7 horas até 8 horas, nós tivemos um tempo igual a 1 hora. E a velocidade aqui nesse foi de 60 km. Ó, como a gente pode ver aqui no eixo que segue 60 km por hora. O ΔS
vai ser igual a 60 vezes 1, logo delta S2 vai ser igual a 60 quilômetros. De 8 até 9 horas, nós tivemos no caso um tempo aí de mais 1 hora, né? E ele estava andando no caso a 80 quilômetros por hora. Logo, delta S3 é igual a 80 vezes 1. Delta S3 é igual a 80 quilômetros, certo? Se nós observarmos agora, das 9 até as 12, ele permaneceu com a mesma velocidade. Então, das 9 horas até as 12 horas, T foi igual a 9 para 10, 1, 10 para 11, 2 e 11 para 12, 3. Então, no total de 3 horas. Ele andou a qual velocidade? 120 km. 120 km por hora. Logo, delta S4 vai ser igual a 120 vezes 3. Logo, delta S4 vai ser igual a 360 quilômetros, certo? E de 12 às 14, de 12 horas a 14 horas, nós tivemos aí um tempo igual a 2 horas, porém a velocidade 0. Então, logo, delta S5 será igual a 0. E das 14 horas até as 18 horas, das 14 horas até as 18 horas, ele andou, no caso, quanto tempo? 1, 2, 3, 4 horas, com uma velocidade de 120 km por hora. Logo, delta S6 vai ser igual a 120 vezes 4. Delta S6 é igual a 480 quilômetros. E o último trecho que tem velocidade, antes de fecharmos as 24 horas, é das 18 até as 20. 18 até as 20 horas, tivemos um tempo de 1, 2 horas. T igual a 2 horas. E a velocidade nesse trecho aqui foi no caso de quanto? Foi no caso de 60 km por hora. Logo, delta S7 é igual a 60 vezes 2. Delta S7 é igual a 120 quilômetros, certo? Agora o que é que a gente vamos fazer? Nós queremos o delta total, todo o percurso que ele percorreu. Então a gente vamos fazer o seguinte: delta S é igual a delta S1 mais delta S2 mais delta S3 mais delta S4 mais delta S5 mais delta S6 mais delta S7. Então, logo, delta S total foi igual a 20 mais 60 mais 80 mais 360 mais 0 mais 480 mais 120. Logo, delta S total vai ser igual a 1000
120 quilômetros. Logo, então, será a letra C, certo? Para essa questão especificamente.